Ai, Giovanni. Bom, vamos falar de uma das histórias mais sensacionais do dia, que é, e mais escabrosas também, né? Que é essa história das brusinhas, né? Das brusinhas da Shein. Não é da Cláudia Sheinbaum, que é a nova presidenta do México, não. Apesar de ela o nome dela no Twitter ser @Cláudia Shein. É das brusinhas mesmo, do imposto sobre as compras na internet. Essa história é uma história muito interessante, porque é uma filha de vários pais, e enjeitada e rejeitada por todos eles, né? Por todos eles. Esta lei do imposto sobre os produtos comprados por internet, né? É um negócio que tem um monte de pai. Tem Bolsonaro é pai, Lula é pai, Pacheco é pai, mas ninguém assume a paternidade, né? Meio assim, toma que a filha é tua. Virou um negócio assim, toma que a filha é tua. E aí, o que aconteceu? Tem uma história que envolve Alagoas nesta crise de ontem. Bom, o clima... Porque o que aconteceu? O relator do projeto das brusinhas, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, anunciou ontem que estava tirando este tema, este jabuti. Jabuti é aquilo que já expliquei aqui, né? Jabuti vem de uma expressão de um político maranhense, a raposa política maranhense dos anos 60, Vitorino Freire, que dizia o seguinte: se você estiver andando no mato e tiver um jabuti na árvore, não tira, porque jabuti não sobe árvore, então alguém pôs. Então, essa é a expressão para aquilo que parlamentares colocam dentro de projetos na Câmara ou no Senado, que não tem nada a ver com o texto, com aquela floresta, com aquela mata, com aquele texto original do projeto. Então, é o jabuti, que é colocado ali como se fosse realmente um bichinho colocado em cima da árvore. O projeto que está tramitando não tem nada a ver com as brusinhas. É o projeto do Mover, que é um projeto de incentivos à descarbonização na indústria automobilística brasileira. E aí, lá na Câmara, meteram o imposto das brusinhas no meio. Meteram o imposto das brusinhas no meio. E aí houve um acordo. Todo mundo votou a favor. Todo mundo votou a favor. Então, só que ficou aquele clima, né? Aquele clima. Não, eu votei a favor, mas não votei e tal. O único que assumiu, de fato, o que foi para frente e assumiu foi o Lira. Esse sim assumiu a paternidade. Ele defendeu realmente a taxação das brusinhas. Aí o Bolsonaro, que apoiou, já disse que não, que ele era contra, que ele sempre foi contra a taxação, não quer imposto nenhum, mas a bancada dele votou a favor. O Lula falou, não, isso é bugiganga, não tem que taxar bugiganga, não, né, abaixo de $50, mas a bancada do governo toda votou. Bom, não teve nem votação, gente. Foi votação simbólica, porque estava todo mundo concordando com a tal da taxação. Aí ontem o sujeito vem e o Rodrigo Cunha vem e diz, não vou botar em votação, porque a votação era para acontecer ontem, não aconteceu, vai acontecer hoje no Senado. Não vou pôr em votação com esse jabuti. As brusinhas saem do projeto, vamos votar só o Mover, só o projeto lá de descarbonização, de incentivo para descarbonização dos veículos, da frota veicular, né, automobilística brasileira. Aí o Lira ficou irritadíssimo. Disse que ligou para o Haddad, está lá em Roma, né? Foi para uma reunião, foi para encontrar o Papa, ligou para o Haddad e falou, vocês romperam o acordo, porque ele atribuiu ao governo a manobra para tirar a taxa, né, das brusinhas. E aí o Haddad lá de Roma falou, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não fomos nós que tiramos, não. Né? E aí o Lira falou,
Se for para votação no Senado sem a taxa da brusinha, na Câmara nós vamos derrubar o projeto Mover. É a vingança dele, né? Que absurdo. A vingança dele. Então, é liquidar com um projeto em tese, né? Um projeto favorável ao meio ambiente, à descarbonização da frota automobilística do país, por causa da taxação das brusinhas. Então, ele foi para cima do Planalto, foi para cima dos líderes do governo, estava lá irritadíssimo ontem. E aí o governo, o Jacques Wagner deu uma entrevista na linha do Haddad, e falou, não tem nada a ver com isso. A gente também foi surpreendido pela decisão do senador Rodrigo Cunha. Então, ele deu uma entrevista ontem, dizendo que não teve acordo com o governo para retirar a taxação das compras em sites internacionais. Não teve acordo. Né? Nós estamos a favor, que para nós tem que manter. Né? Então, segundo ele, a decisão foi unicamente do relator, o Rodrigo Cunha, que retirou a taxação. E disse que o governo e os partidos da base aliada iriam propor, e propuseram, de fato, ontem, que a taxação das brusinhas voltem ao relatório do projeto. E aí vamos votar, que é o que deve acontecer hoje, né? Porque se está o Lira, se está o governo, se está todo mundo concordando, é evidente que vai votar. Olha aqui a saia justa do Jacques Wagner. Claro que não houve nenhum acordo com o governo para retirar a taxação que foi votada na Câmara. Houve conversa do relator, evidentemente que é um direito dele, mas a decisão de acolher uma emenda supressiva que retirava a taxação dos importados foi uma decisão do relator, que será submetida a votos amanhã. Então, a história ainda não terminou. Temos que aguardar até amanhã para ver a história terminar. Só para deixar claro que o governo não rompeu nenhum acordo. Ou medo do Lira, né? Ô, Lira, nós não rompemos acordo nenhum. A gente tem falado ontem, então por isso que está dizendo que vai continuar amanhã, é hoje. O senador Rodrigo Cunha, e ele acolheu uma emenda supressiva, que será submetida a votos amanhã. E o destaque será apresentado pelo PT, pelo governo, pelo PMDB, pelo PSD, e vamos ver que outros partidos irão apresentar o destaque para reincluir no texto a taxação. Então, só para deixar claro que, do ponto de vista do governo, não houve nenhum acordo que passasse pelo rompimento do acordo de lá. A liberdade do relator é dele. Eu não posso impor ao relator o que ele vai escrever. Ele acolheu algumas emendas de redação para melhorar o texto e acolheu a emenda que retira do texto a taxação. É uma decisão do relator. Para não ficar dúvida... não temos nada a ver com isso, Lira. Nós não temos nada a ver com isso. Ele informou que ia retirar. Não. Em algum momento ele avisou isso. Vocês ficaram sabendo pelo posicionamento dele mais cedo? Das 2 da tarde. Eu só fiquei sabendo confirmadamente quando foi apresentado o relatório. Só fiquei sabendo confirmadamente quando foi apresentado. Ou seja, ninguém sabia. Né? Ninguém sabia, foi coisa do relator. E quer saber, Rebeca? Aparentemente foi mesmo. Não tem o dedo do governo, nem tem o dedo do Bolsonaro, nem tem o dedo de ninguém. Foi coisa deste aí que estava dando ontem, que deu a coletiva ontem. Falando, não tem jabuti, né? Ele posou lá de todo, né? Não tem jabuti no projeto, é um absurdo. Eles que façam outro projeto e tal. Né? Acabou caindo nas costas do governo, acabou caindo nas costas de outros, mas aparentemente não tem. Quer saber por que isso aconteceu? Rebeca, não tem a ver lá com o tal do governo, não tem a ver nem até com as brusinhas, tem a ver com Alagoas. Incrível como a política provincial, tem influência na política nacional. Eu vou contar a história. Esse que vocês estão vendo aí, o Rodrigo Cunha, então, é senador do Podemos de Alagoas. Foi eleito em 2018, fica até 2026. Hoje ele está com 43, 44 anos, inclusive tem uma história dramática dele, Rebeca. Porque ele
em 1998, a mãe dele, ainda jovem, com 49 anos de idade, a Ceci Cunha, né, o nome dele é Rodrigo Cunha, Ceci Cunha, foi assassinada. Ela, junto com o marido e a avó, mãe dela. Os 3 foram assassinados em Maceió, porque a mando de um tal de Talvan Albuquerque, que era o suplente dela na Câmara. Ela era deputada federal. O sujeito mandou matar ela para assumir o mandato no lugar dela. Olha só, foi morta à luz do dia lá em Maceió. Ela, o marido e a avó. E, de fato, o Talvan Albuquerque acabou assumindo o mandato. Uhum. Tá? É tudo gente ligada à ditadura, tá? Foi da Arena, foi do PFL, esse Rodrigo Cunha do Podemos, tá? Então, gente de direito, tá? É importante dizer. E esse Talvan, de fato, acabou assumindo o mandato, com 1 ano no mandato, até que foi descoberto que ele era o mandante e aí foi cassado e foi preso. Tá? Então, tem essa história aí, e depois todos acabaram no PSDB. Tá? Agora ele está no Podemos. Então, tem essa história, que é uma história terrível, né? A família dele. Isso lá em 98, foi o assassinato, e o suplente, o Talvan, ficou no mandato até o final de 99, quando foi descoberto, cassado, julgado, preso. Pois bem, aí o que acontece? Olha que história interessante. O Rodrigo Cunha. Bom, vamos falar agora do prefeito de Maceió. O prefeito de Maceió é o JHC, ninguém sabe o nome dele, é tudo do JHC, mas é João Henrique Caldas, que é alguém do grupo do Lira, ou era do grupo do Lira até agora. Nós vimos, inclusive, no embate por conta dos crimes da Braskem com a prefeitura de Maceió, que está levando ao encerramento. Alguém falando que a data está errada. Está errada mesmo. Eu vou mudar daqui a pouquinho, Isal. Está 4/6 ali, eu vou botar 5/6 daqui a pouquinho. Obrigado. Então, o JHC, durante a crise da Braskem, ele dava entrevista ao lado do Lira, abraços e beijos, do grupo do Lira. E aí, o que acontece? O Lira, ele vai ser candidato à reeleição, deve ser reeleito, o JHC, agora em 2024. E o Lira queria colocar alguém do grupo dele para ser o vice. Por quê? Colocando alguém do grupo dele, ele seguraria o JHC para que ele não saia candidato ao Senado em 2026. Porque se ele tivesse alguém do grupo do Lira como vice, ele não teria confiança, né, de sair do mandato e aí deixar a prefeitura. Importante que se diga, mas o Lira adora um orçamento, né, gente? Vamos combinar. O Lira e seu grupo controlam 70% do orçamento da prefeitura de Maceió. Ele tem secretários, diretores, dirigentes de autarquias que controlam 70% do orçamento da prefeitura de Maceió. Mas aí, olha a história familiar de novo se metendo. O JHC convidou esse que está aí, o Rodrigo Cunha, para ser o vice. E aí os dois passam a montar como se fosse um terceiro grupo em Alagoas, que seria o grupo do JHC mais Rodrigo Cunha, aí passaria a ter o grupo do Lira e o grupo do Renan. Porque aí o acordo da candidatura do JHC ao Senado fica de pé. E o Rodrigo Cunha ficaria 2 anos como prefeito, tá? Como prefeito, se o JHC for eleito senador. E entregaria para ele. Aí tem um aspecto familiar, como eu disse. Quem é a suplente do Rodrigo Cunha no Senado? A mãe do JHC. Isso é sensacional. Essa que está aqui, ó. Ela que é a presidenta do PL Mulher, lá em Alagoas agora. Senhor. Eudócia Caldas, mãe do JHC, né? João Henrique Caldas. Vocês estão vendo ela ali ao lado do filho, na foto menor, e ao lado da Michele na foto maior. Ela é médica e capitã da PM, essas coisas, né? Capitã da PM. E ela já teve um acordo entre eles em 2022,
O Rodrigo Cunha tirou licença 1 ano. Então, durante 1 ano, ele exerceu o Senado. A ideia agora, o acordo entre eles é assim, o Rodrigo Cunha sai do Senado para ser o vice, e aí a mãe do JHC assume o mandato por mais 2 anos. Ficaria 1 ano e pouco, né? Assumiria o mandato a partir de outubro de 2024, se ele ganhar, ficaria 1 ano ainda, 2025, 1 ano não, 2, né? 2025 e 2026 à frente do mandato. E aí isso significou um rompimento da aliança, né, do Rodrigo Cunha e do JHC com o Lira. Então, o que ele fez? Ele tirou as brusinhas do projeto para dar uma cacetada no Lira. Isso foi ontem que ele anunciou que tinha tirado, né? Na segunda tinha sido anunciado em Maceió que vai ser ele o vice do JHC na reeleição. Então, essa história é muito, muito interessante. Muito interessante. Como diz a Magda Lombardi aqui, é muita tramóia, Mauro Lopes. É muita tramóia. Então, é isso, né? Então, a mãe do JHC é suplente do Rodrigo Cunha, ele sai candidato a vice, e aí tira a vaga de um nome de absoluta confiança do Lira, ela fica no Senado por 2 anos, aí o JHC deixa o Rodrigo Cunha na prefeitura, sai candidato ao Senado, e a candidatura do Lira ao Senado, que era absolutamente tranquila, passa a correr risco. Apesar de serem 2 vagas para o Senado, uma das vagas é do clã Calheiros, né? O Lira estava tranquilo que a outra vaga seria dele. Aí já não passa mais a ter garantia de que será ele o segundo senador eleito lá por Alagoas. Que história, hein? Que história. Acho que essa dimensão alagoana vai ser atropelada, vão voltar com as brusinhas, a brusinha vai ser votada e vai ser aprovada por consenso mais uma vez.